Começa agora mais um Semana Tech, o último podcast do ano da Info. Eu sou a Paula Rothman e aqui no Infolab comigo, muito tristes por essa nossa despedida de 2014, estão Lucas Agrela. E aí, pessoal? Gustavo Guzmão. E aí, galera? Rafael Cato. Tudo bem, Paula? Tudo bom? Carlos Eduardo Silva comandando a câmera e muitos microfones hoje. Olá, pessoal. E cuidando do link ao vivo e dos comentários, Rafael Cato aqui com a gente. Ao vivo. Ao vivo. Pois é, e este ano teve muita coisa que aconteceu, como vocês puderam ver Muita em todos coisa. os podcasts que a gente apresentou, muita coisa mesmo aqui Tem mais anotada. dois papéis aqui ainda. Pra gente comentar. E eu queria, a gente não vai fazer numa ordem cronológica de janeiro a dezembro, porque, né, Até não. porque eu não lembro quando aconteceram tais coisas, né? Mas a gente vai começar falando de um dos assuntos que mais renderam no ano, tanto em polêmicas como em, acho que, discussões produtivas sobre segurança na internet. A gente está falando do vazamento das fotos de celebridades nuas, atrizes como Jennifer Lawrence, que ganhou o Oscar, tiveram a sua privacidade invadida e fotos pessoais vazadas na internet. Isso foi uma bomba, né, no começo do ano. Foi uma das bombas, né? Que foi, acho que foi, não foi nem a primeira, porque antes teve outras bombas ainda, mas foi a que levantou a bola para a insegurança da nuvem. O pessoal não toma muito cuidado com segurança, nem com as próprias contas. As empresas também deixam algumas brechas ali, não propositalmente, sempre, não sempre propositalmente, mas tem brechas nos sistemas e as pessoas não colaboram também, né? Usando uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foi a senha mais popular do ano. Seguida de password, né? Em seguida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é muito mais complexa. Infinitamente mais Nossa. complexa. Ou seja, ninguém segue a regra do caractere especial. Ninguém gosta. Mas acho que o que chamou a atenção nesse caso foi que, aparentemente, não foi uma brecha nesse caso específico do vazamento das fotos, não foi uma brecha do usuário em si, de senha fraca. Foi uma brecha, até se cogitou que pudesse ser quando eles se conectaram todos em algum evento, Acho no que era o Wi-Fi. Oscar ou o Globo de Ouro, alguma coisa desses. Levantaram várias bolas, né, em relação a esse vazamento de fotos. Dizem que o vazamento começou já há 4 anos e os caras que vazaram as fotos estavam guardando para soltar essa bomba de uma vez. Dizem que levantaram essa possibilidade de terem hackeado pelo Wi-Fi do Oscar. Também falaram de uma brecha no próprio iCloud e por aí vai, né? São várias possibilidades. Eu não lembro, chegaram a uma conclusão no fim? Acho que ninguém chegou numa conclusão que a Apple chegou a dizer que não era culpa dela, que ela reviu todas as coisas, porque a primeira culpada Foi a Apple. Era uma brecha supostamente no alguma coisa do iCloud. No iCloud, depois foi uma brecha no Wi-Fi, na transmissão. Depois falaram de do dados. Dropbox, né? Que na verdade era uma brecha do Dropbox. Acho que nunca chegou a se esclarecer exatamente o que aconteceu. Até porque a empresa, acho que a responsável não quis admitir, né? Uma ficou empurrando pra outra até que a galera esqueceu. Deixa que eu deixo, né? Enfim. Ganhou até nome esse escândalo, né? Era o Fappening. Fappening. Uma mistura, uma brincadeira com FAP. Eu não vou traduzir aqui porque isso daqui é um programa de família, né? Exato, melhor não. Pois é. Falando em vazamentos, a gente não pode deixar de comentar o que a gente já comentou semana passada, mas é um acontecimento grande no ano e ainda tá rendendo. Eu acho que até o dia 31 de dezembro a gente ainda vai ver muita coisa. ano que vem, Eu acho que até o ano que vem. Ainda esse ano, o que eu quero dizer. Mas sim, até 31 de dezembro do ano que vem, quiçá, a gente ainda vai ver coisas saindo do vazamento da Sony. Os hackers que invadiram os servidores da empresa meio que paralisaram a Sony por algumas horas e roubaram muitas informações de filmes, e-mails. Teve a história do e-mail falando mal da Angelina Jolie. Falando mal da Angelina Jolie, que ela era mimada e uma péssima atriz. Isso. Spoiled. O e-mail mais engraçado era do George Clooney, que o título do e-mail dele era "Sabendo que este e-mail será hackeado", e comentava sobre a espionagem feita pelo News of the World na Inglaterra. Lista de filmes, o novo Homem-Aranha estava sendo planejado. Tinha um Homem-Aranha misterioso assim. Uma adaptação do Uncharted, o game. Tinha um crossover do MIB com Como é que é? Como é que é o nome do filme? Anjos da Lei. Anjos da Lei. Salários de atores, contratos. Um documento onde tinha escrito senhas, onde estavam as senhas da empresa. E a senha era senhas do documento. Exatamente. É um jeito muito seguro de guardar sua senha. Exatamente, não façam isso em casa, tá pessoal? Não. Não, também teve uns e-mails falando do Adam Sandler, que provaram que
realmente uma boa parte da população não gosta de Adam Sandler, só que insistem em lançar filmes dele. O Vitor Martins comentou aqui, vocês vão falar que o terrorismo venceu com a notícia que o filme da Sony, a entrevista, não vai mais ser exibido? Zé. Venceu então, né? Venceu. Eu não sei De certa forma. Eu acho que o bom senso até acabou vencendo ali, né? Porque ele... Tá, ok, pode ser que a Coreia do Norte, ou sei lá... Os americanos dizem que... Os americanos Dizem que foi a Coreia do dizem. Norte, mas eu O não sei. governo americano diz que foi a Coreia... Que há então. fortes indícios de que a Coreia do Norte esteja por trás desse vazamento da Mas eu Sony. não sei se algum norte-coreano conseguiria entrar nos Estados Unidos facilmente, assim. Eles vão provavelmente terceirizar o ato terrorista. Por isso que dizem que eu. saiu da China, né? Sim. Mas eu imagino assim, eu não sei como eles conseguiram fazer vários atos terroristas sincronizados para explodir várias salas de cinema ao mesmo tempo, né? Então eu acho... É um texto que eu li ontem falando disso. O pessoal tá com medo de um negócio que é muito surreal de acontecer. Mas, sei lá, não que é bom arriscar, né? Você tá falando de vida de pessoas. Exato. Sim. Eu não concordei tanto com o texto. Beleza, é um negócio surreal. É meio improvável de acontecer, mas quando você está lidando com a vida de tanta Eu acho que gente... quando você para pra pensar, é exatamente isso. É uma ameaça estúpida, que não se sabe se veio do governo da Coreia do Norte, mas Exato. muito provavelmente veio, porque era um filme que falava em tese mal deles, Sim. uma comédia, mas enfim, alguém ficou doído com ela. Sim. Mas aí você para pra pensar, tá bom, tem uma grande chance de não acontecer nada se a gente lançar esse filme, mas tem uma pequena chance de Exato. alguém fazer alguma coisa em uma sala de cinema e uma pessoa ficar ferida ou morrer. Vale? Acho que Então, quando alguém você vai para sentir pra tanta pensar- falta do filme, assim? Exato. Não estava sendo aguardado, assim, com grandes expectativas Mas eu no acho Brasil, que né? é o que a gente comentou na semana passada, esse tipo de ato tá levantando mais a bola de alguns filmes que a gente nem... Não tinha nem ouvido Esse era falar. uma comédia com o Seth Rogen e o James Franco. Tem potencial para ser engraçada, mas, pô, não ia concorrer a Oscar, certamente não ia. Ia ser aquele filme que provavelmente ia passar na sessão da tarde mais pra frente, porque era uma comédia meio pastelona, assim. Dois agentes da... Dois americano, jornalistas que iam entrevistar o ditador da Coreia do Norte, e daí a CIA resolveu passar uma briefing. tarefa para eles matarem o governante. Mas, né, Uau. sei lá, eu mesmo não tô sentindo tanta falta. Talvez tenha sido uma ideia bem boa ter cancelado mesmo. Por mais que mais remotas fossem as possibilidades. Posso ler 2 comentários aqui? Claro, O Guilherme de Almeida. Se sou executivo da Sony, disponibilizo o filme para o Netflix, Xbox Videos, PS3, 4, Xbox One e 360, Hulu Plus e todos os outros serviços de filmes. Sim. O João Vitor. Pode ter sido a Coreia do Norte mais a China. Os dois países são comunistas, sendo que a China é levemente menos pior. Há controvérsias. Controvérsia. Então, mas o que disseram ontem, pelo menos a notícia que eu tinha lido era do ABC News, acho que eles deram antes nas fontes deles, né? Que era, os oficiais de lei estavam cogitando que foi a Coreia do Norte, mas com envolvimento de gente de fora. Assim, porque eu imagino que a Coreia do Norte, dizem que ela tem uma unidade de cibersegurança e cyber qualquer coisa lá, que é muito forte, mas eu não consigo imaginar a Coreia do Norte fazendo um ataque tão forte assim. Então, por isso, voltando, o que eu comentei da China é isso, que há indícios Sim. de que o ataque foi coordenado da China, talvez então. por presidente da Coreia do Norte. Então eu mas imagino veio que da tem China. envolvimento de outras nações ali no meio, porque eu imagino que a Coreia do Norte não conseguiu orquestrar um negócio tão grande assim. Sim, eu não sei se é tão grande assim, porque a Sony toda hora é hackeada, né? Parece que eles não investem Tem um muito problema em de segurança. segurança. E acho que até essa coisa de cancelar os filmes é que tem ainda provavelmente muito mais material que a gente Nossa, não deve sabe e eles estão ameaçando. Só a Sony sabe o que tem ali. Então ela deve ter medido. Bom, não estrear um filme que não vai trazer tanta bilheteria assim agora, não vai ganhar nenhum prêmio e conta um material que está lá e você não sabe o que é. Vai saber o que tem. Exatamente. Exato. Vai saber qual e-mail contra a Angelina Jolie não existe. Né? Eles pensaram, estavam cogitando, acho que eu vi em outro site, falando que eles poderiam lançar isso como um vídeo on demand mesmo, você poder assistir pela Sim, internet. seria uma boa Mas opção. a Sony mesmo matou essa possibilidade. Eles meio que cancelaram o lançamento no geral. Parece Vai uma saber coisa o que meio... eles têm também pessoal dos funcionários. Também. Porque rolaram algumas ameaças pessoais dos funcionários. Então você Exato. pensa, um boicote à empresa, por pior que seja, é uma coisa. Agora, quando você fala dos funcionários que usavam aqueles computadores, Sim. talvez trocassem e-mails, talvez tivessem dados sobre eles, você começa, não sei, fica muito, muito, muito mais pesado, né? Exatamente. Sem dúvida. Bom, como o próprio Guzmão falou, as brechas acontecem e a gente teve algumas grandes brechas esse ano. Algumas. Uma delas, acho que é a que ficou mais conhecida, mais comentada, foi o Heartbleed, que foi uma brecha que envolvendo o OpenSSL, Sim. que afetou, eu tenho aqui esse número, 2/3. 2/3
de todos os servidores do mundo. Ou seja, você provavelmente foi afetado por isso. Empresas como Facebook, Google, Todos Amazon. usam ou usaram isso em algum momento. Mas tem uma história interessante. Ontem eu estava bolando uma lista que a gente vai subir uma galeria com os 10 maiores. Não, os 17 maiores deslizes de segurança do ano. Essa lista começou com 10. Aí eu comecei a escrever ali, selecionando vários itens. Quando eu vi, eu estava com 12. Daí eu pensei, vamos fazer 14 de 2014. Quando eu fiz 14, o Luiz, daquele Infolab, ele falou: ô, Guzmão, tem mais essas duas. Eu fiquei com 16. Eu achei mais uma, ficou 17. Vocês vão ver um número meio estranho assim, mas é por causa disso. Teve muito problema. Além do Heartbleed, o SSL mesmo teve um outro problema mais recente chamado... Foi batizado de Poodle, nome do cachorro mesmo. É uma sigla, assim, eu não lembro qual que é a sigla, mas é bem complicada. E ainda teve mais um Sandworm, que descobriram esse ano, que afetou a OTAN e mais governos de países do leste europeu. Teve mais o do Bash, você lembra o nome? Shell Shock, né? Shell Shock. Teve mais, acho que recentemente também. E por aí vai. Fora que no começo do ano também vazou coisa do Kickstarter. O eBay foi atacado, vazou dado de um monte de gente, mais o Home Depot, que é uma varejista enorme lá dos Estados Unidos. Foi descoberta Vazou. uma falha no WhatsApp também. Também falha de WhatsApp. Essa do Home Depot, que é preocupante, que ela estava ligada ao da Target no final do ano passado. Ao todo, a Target teve 76 milhões de pessoas afetadas. Mas o da Target teve a ver com cartão de crédito Sim, deles, né? esse do Home Depot também. É o mesmo tipo de... anel do crime, assim. Teve mais uma desses de segurança aí, que foi do Snapchat, que foi logo no começo do ano. Nossa. Foram Teve esse do 4,6 Snapchat. milhões de senhas. Sim, teve esse do Snapchat, depois teve um falando que o Snapchat não estava cumprindo a promessa de apagar as fotos. E depois teve um de um serviço terceirizado do Snapchat que foi invadido e vazou um monte de foto. O pessoal usava um servicinho lá para ficar baixando foto. Mas esse serviço pediu desculpas. Sim, ele pediu desculpas, ele não era nem autorizado. Encerrou os serviços porque ele não era autorizado pelo Snapchat. Exato. O Cato, eu tava passando o olho aqui nos comentários, eu vi alguém aqui que comentou que a melhor forma de se proteger é não tirar essas fotos. Tá, Ok. faz sentido, mas se a gente começar a ampliar isso, a gente não faz mais nada, exatamente, né? exatamente. Qual que é o limite da foto que eu... Né? Não, mesmo porque é o seguinte, eu puxei aqui nossa matéria sobre o Heartbleed em abril, recomendando as senhas que as pessoas deviam trocar. Dos seguintes serviços: Facebook, Google, Gmail, YouTube, outros serviços, Twitter, Yahoo Mail, LinkedIn, Pinterest, Microsoft, Hotmail, outros serviços, Tumblr, todos os serviços da Apple, Amazon, Netflix, PayPal, Dropbox, Evernote, SoundCloud, Steam, etc, etc, etc. Ou seja, até hoje eu não consigo decorar minha senha. Alguém roubou a sua senha, alguém roubou o seu dado, alguém vazou qualquer coisa sua, seja foto, seja dado, então uma coisa que é errada. Exato, a melhor forma de se proteger é não usar a internet. Se você for pensar Em assim. resumo. E só dessa do Heartbleed, vocês lembram que o cara era um cara só da fundação que cuidava, e Eram depois dois caras. Do Google, né? E aí Não, de que cuidaram repente. do OpenSSL. sim. Quem descobriu foi um do Google, Quem mas descobriu era um foi dos o E aí de Google, repente mas a quem indústria se começou a se uniu. importar. Começou a fazer doações. Fez doações tá? para poder contratar mais pessoas para evitar que essas Porque é um falhas serviço open acontecessem. source que todo mundo usava, né? Exato, Tipo, ninguém só que pagava pra era E usar. dois pessoas usando. abnegados ali Trabalhando num escritóriozinho localmente. pequeno trabalhavam. E a Linux Foundation começou essa campanha para financiar esses serviços de open source que todo mundo usava. Não foi só o OpenSSL beneficiado, teve mais um tanto de serviço que ganhou. Quer dizer, não sei se ganhou, mas pelo menos foi reconhecido. Teve um papel reconhecido na internet. Mas, cara, de segurança não é assunto que não vai longe. Vai porque longe. teve muita coisa acontecendo esse ano. Qual o nome da galeria que você fez? São 17? O Cato não deixou colocar o título. 17 de segurança que aconteceram em A 2014. gente vai acabar deixando falhas de segurança, Falhas. talvez deslizes, não sei. Falhas, são as falhas. Falhas. Outro assunto que a gente comentou na semana passada, mas que é bastante quente, foi a queda do Pirate Bay. Saudades Pirate A Bay, queda né? do Pirate Pegou. Bay. Até o agora. Pirate Bay morreu, vida longa ao Pirate Bay, porque começou a nascer um monte de Pirate Bay depois. Começou a nascer um monte. Até o isolante trouxe, né? A polícia sueca tirou ele do ar e, obviamente, como a gente já imaginava, Sim. Começou a surgir um monte. Muitos clones. Um dos administradores do Pirate Bay deu declarações essa semana falando que eles provavelmente não vão trazer o Pirate Bay de volta. Aquele de piratebay.cr não é o Pirate Bay. Aquele é o O Pirata pessoal do está Caribe. insistindo, o Não pessoal é. está insistindo em colocar o link falando que é o Pirate Bay, mas não é. E o .ee é menos ainda. O .ee é só um site de scan para roubar dados. Se a pessoa bobear, ela vai talvez perder algumas coisas que ela se importa bastante, tipo senhas, e-mails, sei lá mais o que.
As alternativas ao Pirate Bay, até honestas que surgiram, foram no lugar, o ISO Hunt criou uma, que é um Old Pirate Bay, que é meio que uma homenagem deles, e por aí vai. E lembrando que o impacto do fim do Pirate Bay foi mínimo, assim, teve uma queda na terça-feira quando o serviço deixou de funcionar, né? E já na sexta-feira o número de downloads de conexões transferindo arquivos de torrents subiu de novo. Mas aí isso tem a ver com o que o próprio cofundador do Pirate Bay, que saiu falando que o serviço tinha acabado, disse, é isso. Sim. O serviço já não era mais o mesmo, já não era o principal e foi, enfim... Já não era mais o único, né? Tem tantos hoje. O Torrent Freak, que faz uma lista anual, site especializado em torrents, assim, ele faz uma lista anual dos 10 maiores. Tinham 10 gigantes, pelo menos. Além do Pirate Bay, tinham mais 9 ali para o pessoal correr atrás. Outra coisa que acabou esse ano foi o Orkut. Em setembro, o Orkut foi finalmente encerrado pelo Google, depois de algum tempo meio agonizando. E virou agora oficialmente um cemitério virtual, né? Virou uma biblioteca, como se fosse uma grande biblioteca com os arquivos das comunidades. Os arquivos das comunidades. Que engraçado que ninguém aqui mais usava o Orkut, mas quando anunciaram que acabou o Orkut, você usava? Quando voltou. Quando falaram que o Orkut ia acabar, todo mundo ficou aquele saudosismo. O Orkut. Garanto que bateu recorde de acesso de novo nesse mês. Né? Com certeza. Com certeza. Mas tinha cerca de 6 milhões de usuários ativos ainda no Orkut quando ele foi encerrado. Então é uma galera que ficou órfã. Eram ativos, será que eram 6 milhões de usuários ativos mesmo? Mensalmente, segundo o próprio Google, né? Então... Caramba. Mas o takeout ainda pode ser feito, então é bom lembrar que quem não fez... Ainda dá para exportar as fotos, aqueles scraps que você tem vergonha hoje, depoimentos também. Aqueles scraps coloridos. Pode baixar suas informações, as suas coisas pessoais do Orkut ainda, mas todo o arquivo de comunidades que era público, não comunidades fechadas, está aberto e pode ser consultado. É ótimo, eu lembro que era muito bom para achar fonte no Orkut, assim, quando você está fazendo uma matéria de comportamento, sei lá, na comunidade, eu adoro Kiwi, sei lá, você acha muito Kiwi, sabe? Era muito bom. Fazer uma matéria sobre a isso importância sumiu do Kiwi. também, né? Isso é uma pena, porque o Facebook... Você não tem grupos no Facebook. Você tem aleatórios, esses grupos, tipo... Os grupos existem lá no Google Plus. Só que, mas não com a mesma... Não tem a mesma pena. Você já criou alguma comunidade no Orkut? Você chegou a criar alguma? Acho que sim, devo ter criado, não lembro, mas era provavelmente... Você já criou alguma, cara? Não criei. Eu criei uma de uma música, uma banda nacional. Que você tem vergonha de falar? Não, era uma música do Dr. Sim, uma banda de rock nacional. Cadu, você já criou alguma comunidade no Orkut? Não criei. Nunca? Não, nunca. Eu criei já. Cadu, tô ligado que ele tinha uma comunidade de Eu Adoro o Cadu. Eu adoro o Cadu. Eu adoro jujubas, né? Enfim, Orkut foi um fenômeno, mas teve outro fenômeno meio pop esse ano que surpreendeu todo mundo e talvez bombou tanto que pra mim parecia que já foi ano passado. O tal do Flappy Bird, o joguinho bem básico, bem bobinho, simples, de um passarinho voando que você tinha que fazer ele desviar dos obstáculos, que bombou absurdamente e gerou até todo um debate se ele tinha subido por conta própria, se tinha sido robô, senão o cara que postou esse joguinho até ele ficou incomodado, tirou do ar. E se sentiu super mal com a situação. E depois lançou outro joguinho tão difícil quanto, né? Não, e aí as pessoas começaram a vender o Flappy Bird, celular com Flappy Bird. Ei, Cadu. Começaram a vender celulares com Flappy tava jogando. Bird. Por preços astronômicos no eBay, no Mercado Livre. Tipo, eu tenho um celular com Flappy Bird aqui, ó. Com Flappy Bird. E até que no dia seguinte que saiu do ar, subiram 500 jogos iguais a ele. Não, no dia que ele começou a fazer sucesso, já começou a aparecer um monte de clone mesmo. Começou. O Floppy Bird. O Bird Me, que você colocava a sua foto no... Aí você... O Flappy Board. Esse é o tipo de coisa que não dá pra explicar, né? As coisas da internet, o que te bomba. Ele fez sucesso, eu acho que foi pela dificuldade. Ele era um jogo simples, você fala, esse jogo é fácil de ganhar. Aí você não conseguia, porque ele é realmente muito difícil. Você precisava de uma prática, entender a mecânica de movimentação do passarinho para conseguir realmente passar por entre os canos ali. Exato. Fora que o barulhinho que o passarinho fazia era bem engraçado. É outro fator importante. Ele começava... Era muito legal você jogar com som alto para irritar seus amigos. Daí quando ele morria, fazia um... Eu sei, Gustavo. Era bem legal. Ele me dava um pouco Super Mario. Não, o visualzinho dele. Sim. O visual, total, aqueles canos verdes. O Giovanni Oliveira.
Esse jogo é do mal. Peguei 2 DPs na faculdade por causa do Acontece. O João Vitor, Paulo, esse Flappy Bird é viciante pra... Caramba. Era o título que eu iria colocar. Temos aqui outros... Não, Flappy Bird não. Temos aqui ainda alguns comentários sobre o Orkut. O Reuginato 22, nos meus scraps tinha escrito leio e apago, beleza? É verdade. Leio, apago, respondo se quiser. O Guilherme de Almeida lembra, o próximo serviço do Google a morrer será o Google Plus. Acho difícil, ele virou uma espinha dorsal do Google, né? Então, ele não vai morrer. Talvez ele não bombe como o Google queria que ele bombasse. Mas é o lugar que o Google reúne todo o seu perfil. Exato, não é todo mundo que usa, mas tá lá, né? Todo mundo meio que usa, se tem conta no YouTube já, né? Todo mundo meio que usa, talvez sem intenção. Pois é, já que a gente mencionou o Google e já que o Google, a Apple e o Facebook estão sempre tão presentes no podcast, vamos dar as manchetes do Google esse ano. Começando pelo Lollipop. O Google lançou esse ano a nova versão do seu sistema operacional móvel, o Android Lollipop. Saiu em outubro oficialmente. Saiu em outubro junto com o novo aparelho da linha Nexus, que foi agora fabricado pela Motorola. No mesmo ano em que o Google anunciou a venda do Motorola para a Lenovo, eles optaram pela Motorola como fabricante do Nexus, o que é um tanto quanto irônico, né? Eles deixaram de lado a LG, que era a fabricante anterior, e o que eles fizeram foi basicamente criar um Moto X mais potente, com Android puro, que recebe as atualizações com prioridade. A gente separou também, Lucas, lá no site uma galeria dos smartphones. Você mencionou alguns smartphones, os smartphones que fizeram sucesso no ano. A gente teve alguns destaques de aparelhos que chegaram aqui no Brasil. Nossa, teve um monte. Quem será que fez essa galeria? Quem será que fez? A gigante galeria de 1 bilhão de aparelhos. Mas é uma coisa batida a gente falar do Moto G aqui, mas o Moto G é sempre muito comentado aqui no podcast e nas nossas matérias e nos reviews, né? Eu acho que 2 marcos bastante importantes para promover o uso de smartphones no Brasil foram os lançamentos do Moto G 2014 e do Moto G 4G, que foi lançado no começo do ano, no primeiro semestre, que ele ajudou a promover o acesso à rede 4G por menos de R$1.000, né? Porque afinal de contas os smartphones nessa época já estavam com esse preço acima dos R$1.000. Tinha algumas opções, mas não eram muitas. E outro aparelho que foi essencial para promover os smartphones no Brasil foi o Zenfone 5, que chegou também num preço... Ele chegou com um preço inicial de R$500, numa promoção da ASUS, uma edição comemorativa da empresa de 25 anos, e em seguida o preço já subiu para 650, que era mais ou menos a faixa de preço que o Moto G poderia ser encontrado. O diferencial dele, em geral, o sistema que é personalizado não tem as atualizações de software tão frequentes quanto as do Moto G, pelo menos pelo que a gente pode ver até agora. Ele tem um design diferente, então eu acho que o apelo do Asus Zenfone é justamente o design, não algo que a Motorola deixou um pouco de lado. Assim, ela investiu no simples e bonito. Ele é ok, mas ele não tem nenhuma firula, não tem nada, ele é bem simples. E a câmera, agora voltando a falar do Moto G, a câmera do Moto G foi uma coisa que melhorou bastante nesse ano. Ele passou de 5 para 8 megapixels e ficou com uma qualidade bem mais aceitável, porque antes era um grande ponto negativo do aparelho. E outra grande novidade do Moto G foi o suporte microSD que a Motorola não oferecia because of reasons. Não faz sentido. Por que não? Porque ele ficou do tamanho de uma bandeja também, né? Sobre os smartphones... ele ficou grande também, eles cresceram. Eu perguntei quais os temas eles queriam que a gente comentasse. O Leonardo Barreto perguntou qual era o melhor smartphone de 2014. É o Galaxy Note 4. E o João Vitor respondeu, Moto Max, Note 4, Xperia Z3. Aí começou uma Todos discussão na galeria aqui. do site. Todos na galeria do site. E aqui tem uma que, na discussão verdade, sobre qual, e aí aqui no final falam, deixa eu só achar. O João Vitor, sendo bem realista, Moto G só vende porque é barato. Vende porque é barato e funciona. Exato. Eu acho que vende porque é barato, porque o pessoal não fica bravo com ele, igual fica bravo com o Galaxy Y, por exemplo. Nossa. Verdade, Galaxy, coitado. Outro aparelho que está na lista que o Agrela fez para o site dos smartphones de destaque é o Lumia 930, foi um destaque do ano, que acho que vem também com esse investimento da Microsoft na linha de
de smartphones mesmo, né? Já falaram. Que foi uma coisa que era um movimento completamente natural após a aquisição da Nokia, né? Eles também, esse é o ano aqui que a gente viu a marca Nokia Lumia deixar de existir, existe agora a Microsoft Lumia, né? Então, isso é um outro grande fato de 2014. A Nokia tá virando outra coisa agora. A Nokia tá virando outra coisa, falando um pouquinho nela, ela tá proibida de lançar smartphones até 2016, porém eles vão lançar no começo do ano 19, antes de 19 de fevereiro, que é o dia que eles comemoram lá o Ano Novo Chinês, eles vão lançar um tablet, e é uma categoria que por contrato a Nokia não tinha nenhuma restrição com a Microsoft de lançar. Então eles se aliaram à Qualcomm, que tem fábricas, já que a Nokia vendeu todas as dela para a Microsoft. E a Qualcomm vai ficar responsável por isso, pela produção e distribuição dos aparelhos, e basicamente a Nokia ficou com o design e com a marca. Eu acho muito legal, uma dança das cadeiras, né? Tipo, um compra um, fica com a fábrica do outro, briga com um, compra chip dele, uma beleza. Outra coisa que eu acho que a gente pode destacar aqui, no quesito smartphone, não tem como fugir deles, fanboys tapem os ouvidos. Os iPhones apresentados agora no segundo semestre, os iPhones muito maiores. Muito maiores. Eles acompanharam o embandejamento dos Androids. Os Androids cresceram. Eles também. Acho que a gente nem vale dizer o preço que chegou aqui no Brasil. Tá muito caro. Muito caro. O iPhone 6 e o 6 Plus. Mas, comentando um pouco da qualidade dos aparelhos... Melhorou bastante mesmo. Foi um saltinho, né? Foi. Especialmente no 6 Plus, por mais que ele seja enorme, ele é grande. Ele é maior. O meu celular é grande, mas ele consegue ser maior. Em termos de ergonomia, a Apple colocou até uma solução meio maluca, que você dá 2 toques com o polegar no Touch ID e a tela toda vem para baixo. Aí você consegue usá-lo com uma mão só. Funciona, mas é meio estranho, né? Enfim, a câmera dele ganhou estabilização ótica, é uma coisa bem bacana. As fotos em qualquer tipo de ambiente, em ambiente claro ou escuro, estão muito melhores, especialmente nos escuros, que agora eles têm o Dual Tone lá, o Flash, que melhorou um pouco em relação ao 5S, que ele já estava presente por lá. Mas a força de processamento dos aparelhos subiu bastante também, você não sente problemas no uso diário com esse aparelho, você pode rodar jogos pesados como Injustice, Gods Among Us ou Real Racing. É o meu jogo favorito, sempre cito ele porque ele é pesado e é ótimo para fazer teste. O Real Racing 3 também é ótimo para ver isso, esse desempenho gráfico do aparelho. Ele não oferece não mostra nenhum tipo de lag ou de travamento ou perda de frame, então são produtos que, por mais que tenham pecado na ergonomia, eles mandaram muito bem na força, no poder de fogo ali. Sim, a Apple ela meio que se adiantou já no 5S, que ele já tinha um processador de 64 bits, não era? Sim. E o Android começou a entrar nesse mundo agora. O tablet da Nokia tem um 64 bits, se eu não me engano. Se eu não me engano também tem. A Nvidia está entrando com um processador de 64 bits também. A Qualcomm está entrando com 64 bits com 610 e 615. Acho que o 810 vai ser 64 bits. Se não me engano, sim. Então, a Apple ela meio que previu essa tendência. Ela seguiu a tendência de crescer a tela, mas ela já tinha lançado essa tendência de processador de 64 bits no smartphone. Sim. A Apple, de vez em quando, ela faz assim, ela prevê uma coisa e se atrasa em outras. Porque, por exemplo, o iPhone ganhou o NFC agora, e o NFC já estava presente em aparelhos de 2012, 2013. Ganhou o NFC agora, mais limitado. Hein? Mas o NFC é limitado, ele não é como o uso nos Androids, ele é o NFC exclusivo para os pagamentos, que foi outra coisa que a Apple inovou nesse ano, foi entrar na categoria de pagamentos móveis, né? Apresentando o Apple Pay. Com o Apple Pay. Não chega a ser uma inovação, mas ela resolveu o problema eu digo uma inovação, do pagamento. Sim, eu digo uma inovação para a empresa que não estava nesse segmento Mas ainda. Eles foram muito bem, eu acho, em tentar entregar o ecossistema completo. Então, é integrado com o leitor de digital, é integrado com o sistema da Apple, é integrado com vários bancos, com vários estabelecimentos nos Estados Unidos. É um negócio. É o pacote. Já funcionava antes, mas ninguém tinha um acordo com as grandes operadoras de cartão de crédito, como eles fizeram. Não tinham as 200 lojas, incluindo McDonald's, Starbucks e Whole Foods. Como o nosso colaborador Rodrigo Brancatelli fez uma matéria sobre isso. Ilustríssimo. Ilustríssima matéria, inclusive. E eles
Assim, inovaram? Não inovaram, mas Não. lançaram direito. Lançaram direito. Isso fez diferença. O Rafael Nunes comentou aqui sobre a Apple. Um ano problemático da Apple, com problemas no iOS 8 Concordo, e o verdade, iPhone né? que entorta. E por aí vai. O iPhone que entorta. A O gente já falou iPhone que dois entorta é um podcasts pouco falando exagero, dele. É um pouco exagero, são 10 casos no mundo. Mas o iOS 8 teve uns probleminhas aí mesmo. E o no iOS lançamento, 8 mas teve problema. Eu vejo isso meio até como normal, né? Sempre que você lança o sistema, ele vem com problema, cara. Ultimamente tem acontecido um pouco mais de frequência com a Apple isso, né? Não sei o se iOS tem 7 ele saiu com acontecido. problema, o iOS 8 saiu com problema, o 6 eu não lembro, acho que eu... O 6 eu não lembro. Cadu usa o 6 até hoje. Tem problema, Cadu? Tá redondo. Tá funcionando. Redondinho, tá até gasto já. O Guilherme de Almeida, nem carregador por indução a Apple colocou no iPhone. Mas, verdade. mas quantas empresas colocaram carregador por indução? Ainda não é uma Só a coisa- Sony tá fazendo bastante isso. A Nokia tem o carregador por indução dela, né? Sim. Eu não sei se funciona. Isso era uma coisa que era promessa no final do ano passado. Sim. Tipo, 2013. Mas esse todo ano mundo nós falou vimos uma tigela que recarrega por gadgets da indução, Intel. verdade. Nossa, foi esse ano. Foi esse ano, foi na CES desse Foi na ano. CES, Verdade, Eu vi foi ao na vivo CES aqui em São esse Paulo, ano. eles trouxeram aqui numa mostra. Só que eles falaram que não tem ainda previsão de lançamento, que é bastante Não, triste. e a ideia é boa, porque você sempre tem um lugar na sua casa que você joga. Sim. Mas falando de recarregamento, né? O pessoal continua usando USB. E o USB ganhou um padrão novo esse ano, né? Foi o Sim. USB-C. Ainda não está em muitos lugares, mas o tablet da O tablet da Nokia. vai sair com USB-C, que é o reversível. Você não Funciona de precisa, qualquer você não forma, precisa você pode acertar. colocar assim ou assim que dá certo. Nossa. Isso é muito prático. Não, Poupa uns minutos alguém na já vida. conseguiu acertar de primeira? Nossa, não, né? não, é Complicado. difícil, é É Daí difícil. você Impossível. coloca assim, putz, tá errado. Daí você coloca, tá errado de novo. Agora foi. Você tem que virar duas Três vezes. vezes, pelo menos, é. 2, 3 Tenta vezes. uma, tenta duas, na terceira dá certo. E o que é bizarro, porque só porque- tem dois lados. Mas enfim. A da Nokia acabou com as piadas. Só mais uma coisa aqui da Apple, lembrando que foi esse o ano que ela comprou a empresa Beats Sim. por 3 bilhões de dólares. Se eu não me Muitos engano. dinheiros. Muitos dinheiros. Eles precisam de Muitos dinheiro, anos. né? Eles precisam. Por isso que eles aumentam os preços, eles estão gastando dinheiro também. Não, e já tinham Pagar as contas, muito dinheiro em caixa. É. Era Era um Dava investimento. para comprar um país na América Central, praticamente. Praticamente. O dinheiro que eles têm em caixa. E a compra pode parecer muito dinheiro pra gente, mas pra Apple não faz nem cócega. Então manda um pouco aqui pra gente. Paulo, tem algumas perguntas pra você. Diga. Deixa eu só achar aqui. Alguém perguntou o que você tanto rabisca nesse papel que está sobre a mesa. Eu vou riscar. deixa Como eu são chamar o muitas nome dele, são pautas, muitas eu vou riscando aqui o que já foi e comentários. Também tô acompanhando É o os João Vitor comentários. perguntou. Eu também desenho a casinha. Eu desenho casinhas. Tem uma casinha ali, ó. Alguém comentou aqui, que agora são muitos comentários, só corrigindo a Grela, lembrando que quem está produzindo para a Nokia é a Foxconn e não a Desculpa. Qualcomm. É a Foxconn. Certo? Só mais um aqui ainda sobre a Apple, para a gente fechar. O Edgar Takamura. A Apple fazer sistemas mais robustos e confiáveis. Pode-se dizer discutível, que sim, é mas discutível. é discutível. O novo SX ele é bem confiável. Não? Tem Ele, funcionado. quer dizer, ele chegou meio que capengando. Sim, é. Mas assim como o anterior também tinha chegado meio capenga, mas umas atualizações depois ele já estava mais Vai tranquilo. melhorando. O iOS mesmo, o próprio iOS ele chegou meio capenga, só que agora ele está mais rodando mais livre. Não, mas isso é uma coisa comum. Por exemplo, a primeira edição do Lollipop no Nexus 5 estava drenando bastante a bateria. Agora, essa semana saiu uma atualização que já deu uma melhorada. O Google gosta de drenar a bateria, né? Teve problema Gosta. disso com 4.4.4 ou 4.4 só. É, Muito 4. acontece isso, drenagem de bateria. Talvez seja por isso que, enfim. A gente falou de Google, falou de Apple, Facebook. Facebook também fez alguns movimentos grandes de compra esse ano com a Apple. Facebook apenas comprou o Apenas. WhatsApp Por 19 bilhões de por dólares. 19 milhões de dólares, ou seja, agora ele domina todo o seu tempo no celular. Tudo Ele que tem você um faz no Instagram. celular é do Facebook, que é dono do Instagram, do próprio Facebook, do WhatsApp. E já- já brigou. Nessa época saiu até uma piadinha, né? Que falava que faltava só comprar Ortobon para o Facebook dominar o tempo todo da sua vida, né? E vale dizer que o Facebook também comprou a empresa Oculus Rift, que faz os óculos de realidade aumentada, imersiva, que a gente fez uma capa sobre isso esse ano O também. Facebook quer comprar sua realidade. Né? E quando Ele ele já comprou criou o essa WhatsApp, realidade. ele prometeu que ele não ia comprar mais ninguém e depois foi lá e comprou o Oculus Rift. O Oculus Rift, pois é. E o pessoal que apoiou o Oculus Rift ficou muito bravo, porque, enfim,
né, deram dinheiro para um projeto que agora foi comprado pelo Facebook. Agora vale lembrar que o John Carmack, o criador do Doom, é funcionário do Zuckerberg. Falando em Facebook, aconteceu muita zoeira no Facebook esse ano, como era de esperar, isso não é novidade. A mais recente delas foi a trollagem da página do Zuckerberg, que eu acho que já repercutiu em todos os veículos lá de fora. O pobre coitado teve que bloquear os comentários na página dele. O João Vitor tá pedindo aqui, gente, fala do bombardeio brasileiro no perfil do Zucca. É isso mesmo, estamos falando. Gostei do apelido, cara, Zucca. Zucca. Exatamente. A zoeira não tem limite, não tinha limites mesmo. Eu juro por Deus, eu vi todos os memes do ano, do século ali. Se você não conhecer algum meme, passa lá na página. Vai dá uma conhecer olhada. todos. É só você ter bastante tempo. Porque olha, era um live blog de memes. E os gringos não entenderam nada. Não, Ficaram não entenderam altamente nada. assustados com o que estava Os acontecendo. gringos não entenderam nada. Você entendeu? Mas é que pelo menos as piadas tinha uma O Cato é referência gringo, pra né? gente. Sim. Tinha uma É verdade, referência o pra Cato gente é as inglês. piadas. Então, Sim, pelo menos tem em português. Tem em a gente português, né? você consegue Ah, dar alguma coisa. pergunta. Hoje é o último podcast do ano. Você vai revelar a cidade? Não vou, acho que é um mistério que tem que continuar. Tem que pelo permanecer. Não vai revelar a acho cidade. que sim, acho que tem que continuar um mistério aí. Que se alguém que está nos vendo agora pode arriscar. Eu acho que eu estou tentando adivinhar quem é a pessoa mais nova e a pessoa mais velha dessa bancada. Que eu acho Eles que irão se surpreender. Eles irão se surpreender com a verdade. Com a mais velha, talvez. Com a mais nova, acho que não muito, né? Com a mais velha? Talvez. Não sei. Não sei. Não sei, tem um cara de velho. Não, com a mais nova, acho que não surpreende tanto. Grandes mistérios. Obviamente o Cadu é o mais velho, só que ele não aparece. Né? Cadu. Uma coisa tá conservando. Ó, outros temas. A gente deu no site a lista completa dos temas que repercutiram muito no Facebook esse ano. Todas as grandes empresas fizeram, né, suas retrospectivas do ano, falando dos temas mais comentados nas plataformas. E a gente não poderia deixar de comentar alguns desses temas que bombaram em praticamente todas elas. Um dos temas foi a epidemia de Ebola, que foi muito comentado no Facebook e foi, inclusive, capa da Time, agora o Person of the Year, né, a pessoa do ano da revista americana Time, foram os médicos do Ebola. Foi algo... Agora a gente parou de falar um pouco disso, porque parece que a gente está conseguindo conter a epidemia. Contenção. Mas foram alguns meses de pânico mundial. Mas conter essa epidemia foi algo importante também para a produção de chocolate, né? Verdade. O Cato fez um vídeo sobre isso. É verdade, a produção do chocolate estava ameaçada pela crise porque os grandes países produtores estavam Sendo infectados, tendo população infectada. Exato. Ó, outros assuntos que bombaram, a morte do ator Robin Williams, que Saudades, Robin Williams. foi bastante comentada. E recentemente a gente colocou aqui, antes de começar o podcast, a morte do Chaves, do O ator. Bolanhos. Bolanhos. Que eu Triste. acho que mais na América Latina do que talvez em outros países, Europa Sim, tal, a mas comoção foi por aqui. a comoção foi por muito aqui. grande aqui, né? A gente viu vários memes, várias homenagens Várias a ele homenagens, bombando sim. na internet. Outro assunto que virou quase um... O Cadu tá ficando triste, depois das câmeras, não aguenta mais ficar em pé. O Cadu está em pé. O Sempre, Cadu, assim Cadu. como eu, também está em pé. Eu também estou aqui arrumando a coluna. Mas esse é o podcast especial com 4 horas de duração. Brincadeira, Espero que Cadu. todo mundo que esteja ao vivo continue com a gente nas próximas 4 horas. É uma maratona de Acho podcast. que nem eu vou continuar aqui daqui pra fora. Vamos lá. O sumiço do avião da Malaysia Airlines, que ainda até hoje... Cadê esse avião? Mas na semana passada, o governo da Austrália... Semana passada. É? Acho que semana passada, o governo da Austrália divulgou imagens que seriam supostamente Você viu essa imagem? do fundo Não é nada, do oceano. gente, é um pedaço de areia. De um barco, uma embarcação especializada no resgate de destroços de aviões, de outros navios, que o avião estaria aí no fundo do Oceano Quem tirou a foto da Pacífico. Courtney Love? Também tivemos isso da Courtney Love. Continua um grande mistério A Courtney Love ou o avião? o avião. A Courtney Love é um mistério, assim como aquela que fez A Courtney a que Love. voltou toda desfigurada. A atriz do... Qual que era o nome da atriz que ela voltou toda mudada? Ela reapareceu assim com o rosto todo plastificado. Ah, Renée Zellweger. Renée Zellweger. Zellweger. Também um outro grande mistério de Exato. 2014. Pois é. A gente não vai comentar aqui a Copa do Mundo, que foi muito comentado no Facebook, a gente não tem nada de útil bom. O Juliano pra falar Machado sobre ela. Olivetti pede pra gente falar de eleições 2014. Eleições de 2014 foram outro tema que bombou nas redes sociais.
ao ponto de que foi o terceiro, se eu não me engano, terceiro tema mais discutido no Facebook do ano, no mundo. Depois da Copa do Mundo e da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo e da Copa do Mundo. Foram as eleições no Brasil. Bizarro a quantidade de informação. Talvez essa zoeira no Facebook do Zuckerberg tenha um pouco a ver com isso também, que a gente não aguentava mais o Facebook durante as eleições. Foi um jeito da gente se vingar Uma do válvula cara. de escape. As eleições foram meio que o divisor de águas entre muitas amizades. Assim, você era amigo de uma pessoa até as eleições. Aí acabou. Foi tenso. Ver o tipo de comentário que algumas pessoas faziam. Exato. E o extremismo, né? Sim. Não sei, eu acho que é nesse momento que a gente percebe que todos nós, os nossos amigos, os nossos avós, que parecem tão pacíficos, a gente, tipo, pega o alter ego super, sei lá, bravo e falante. Exato. E posta o que quer, sem se importar com os outros. Tipo, todos nós temos isso dentro da gente. É só vamos respirar antes de apertar o enter, né, Cadu? Mas uma coisa importante completamente... Eu concordo. Uma coisa importante totalmente relacionada a essa liberdade de expressão na internet foi que esse ano a gente teve a regulamentação do Marco Civil, né? Exato. Sim. Que Vai fazer 6 meses agora. Tá pra fazer 6 meses já. Mas entre segunda e terça-feira. É terça-feira exatamente que vai fazer 6 meses que ele começou a vigorar. Mas ainda sem regulamentação. Regulamentação só acontece ano que vem. E eu estava falando com advogados, vou fazer uma matéria sobre isso ainda para semana que vem. O pessoal pode... Temos dúvidas ainda sobre Exato, algumas ainda coisas. tem umas né? dúvidas sobre Muitas muitas dúvidas coisas. sobre E tem o que uma advogada me falou ontem, não só ela, mas os outros 2 advogados que eu falei, eles falaram que é uma lei que pode ser um exemplo, mas que não vale nada por enquanto, porque não foi regulamentada. Eles colocam várias coisas que você não pode fazer, mas não estipulam uma pena, por exemplo. Se você descumprir esse artigo 11 aqui do Marco Civil, vão falar, pô, não descumpre não. Não faz isso, meu Não amigo. faz isso, cara. Aí você pergunta, mas o que eu vou sofrer o que com isso? Nada. Nada, mas não faz não, vai. É ruim, não faz. Tá meio que Entendi. nisso ainda, tem que regulamentar. O Marco Civil tá devendo muito ainda, apesar de ser não vou falar marco de novo. É um Marco Civil. Isso é importante, um evento foi importante, um evento uma importante. conquista importante. Apesar de sua importância, o Marco Civil ainda não está cumprindo tudo o que ele poderia fazer. Ele não está funcionando propriamente como uma constituição para a internet, apesar de já Exatamente. estar na teoria, né? Por enquanto nada Ele funciona real. como uma carta, de fato um marco, que Exato. vai regular coisas para frente. Agora, se a Exato. gente vai fazer essas coisas para frente, Mas sem a é o que a regulamentação, gente precisa. sem a regulamentação ainda ele não Não vale serve nada. para muita coisa. Ó, um avanço importante que a gente teve agora no campo da ciência foi o pouso pela primeira vez, o homem conseguiu pousar um robô num cometa. Que a sonda Rosetta enviou o módulo Philae, pousou num cometa. E que agora, essa semana passada, se não me engano, começaram a sair alguns dados sobre a água que haveria nesse cometa, que são diferentes, é uma água diferente da água que existe na Terra. O que aparentemente vai contra uma das hipóteses da ciência de que a água teria vindo para a Terra trazida por esses cometas. Sim. Então, se não é o mesmo tipo de água, uma diferença lá na composição, então talvez a ciência precise pensar em outra teoria para isso. Exato. É um marco que ainda pode trazer várias... Vai continuar se desenrolando, né, o que eles estão descobrindo. Sim. E a Curiosity encontrou metano Em Marte. matéria orgânica em Marte, e que é gás metano. sensacional. Isso é O realmente... que é matéria orgânica é um grande indício de que existe ou existiu vida em Marte. Pode existir metano sem que exista vida, mas normalmente ele está associado à presença de vida. Basta ver aqui na Terra. A quantidade de metano que tem por aqui, né? É só refletir um pouco. Né? Vamos parar e pensar. Então isso é sensacional. Eu não sei, eu adoro eu sigo a sonda no Instagram, no Twitter e fico vendo as postagens deles, eu acho sensacional. Posso só ler um comentário muito bom agora? Pode. O João Vitor, ele tá falando que 4 horas de podcast é bom que a gente já mata o mês inteiro, né? E aí ele falou assim, vou fritar alguma coisa pra comer, pra ele poder assistir a gente. Justo. Bom, eu acho que a nossa retrospectiva está chegando ao fim. Tem só mais 2 temas relacionados ao Google que a gente não falou. Que vão dar mais ou menos as próximas 2 horas. Mais Exatamente. 2 horas. Que foi a compra da Nest Labs pelo Google e a chegada do Chromecast ao Brasil. A compra da Nest foi o Google entrando na sua casa de vez, assim. Eles com a Pelo menos Nest... na casa dos americanos, por enquanto. Né? Porque a Nest até não porque veio de fora. os termostatos da Nest não são nem um pouquinho populares por aqui, né? Exato. Mas é o Google entrando na sua casa e controlando o seu termostato, a temperatura da sua casa.
podendo, sei lá, superaquecer a sua casa ou esfriar por causa da Agora, sua o casa. curioso é que a Nest foi fundada por um ex-funcionário da Apple, né? Sim. O que explica um pouco a política de design deles, assim, que é um negócio... Acho que influencia, né? O cara trabalhando na Apple, ele acaba influenciado de alguma forma. E vale lembrar que nessa semana os termostatos da Nest ganharam integração com o Google Now, então você pode dar comandos de voz para o seu termostato. Posso Exato. falar uma coisa? Eu morro de medo disso, de falar com a minha casa. Eu morro de medo. Eu acharia surreal falar com as paredes, eu me acharia louca. Mas Eu sei que imagina é alguém muito responde. legal. Exato, imagina se ela responde. Se eu começo a achar que ela responde, se eu começo a esperar que o termostato de casa vai responder. Ou Olha, se conversar- apaixona pela parede. Pode ser meio her, assim. Já pensou? Não, conversar eu acho meio complicado também, mas não vejo a hora de ter uma, assim, de popularizar, eu sei que já existe, mas popularizar fechaduras com impressão digital. Sério? Eu acho bem prático que perder chave é um péssimo Então. hábito meu. Mas será que daria pra abrir uma fechadura de digital com mamilo? Não sei. Igual o leitor da Igual o Apple. leitor Não, da eu Apple. sei. Mas pra que você vai querer isso? Você quer saber isso? Posso, Sem curiosidade. depois dessa, acho que a gente pode ler alguns comentários. Sim, eu ia falar Acho que é isso, por melhor. favor, vamos. O Rafael Nunes, vocês ficam zoando o Zuckerberg, mas foi ele quem impulsionou o Ice Bucket Challenge em 2014. Verdade, Foi outra outro coisa grande bem tema bacana que a gente não comentou. do ano. Zuc. O desafio do balde de gelo, que inclusive é o que o Guzmão vai fazer agora, no final do programa. Isso. Depois do meu comentário. O Giovanni Oliveira, vocês voltam quando ao vivo? Na primeira quinta-feira de Janeiro. janeiro, dia 8, é isso? Primeira Dia quinta-feira útil de Primeira janeiro. útil, né? Paula estará de férias. Né, Paula? Aí só vai ter eu e o Agrela aqui, vocês vão ter que aguentar a gente. É. Certo, acho que são esses comentários. Outros Só estão- esses? Tem muitos outros, temos muitos comentários hoje, mas... Não, Cadu, que eu vi todos eles. Nenhum. Olha, então, eu acho que a gente poderia encerrar esse podcast especial de Natal com uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente. Cato, você quer deixar uma mensagem? Eu quero só mandar um abraço para as pessoas que participaram sempre desse podcast, que é o João Vitor, o Helginator, o Vitor Martins, tantos outros, quem mais? Não me lembro o nome de todo mundo. Todo mundo Só está o amigo comentando, Fefo, o que eu Giovanni, o mandei um beijo. Guilherme, O Fefo. o Edgar, O Fefo. o Ainda Virgem, sempre compartilha. Não comenta, mas ele sempre compartilha. Sempre compartilha. A gente Incrível. sabe que você assiste a gente. Espero que eles continuem com a gente em Em 2015, 2015, certo? que acompanha as novidades, tem muitas novidades no site da Info 2015. Muitas novidades, iremos ter um site totalmente reformulado a partir da primeira semana. Se É verdade. Certo. Pois é. Tá ficando bonito, viu, gente? Tá bonito, tá ficando legal. Muito legal. E o que mais? Acho que é isso. Obrigada pela audiência esse ano e a gente se vê no ano que vem com mais podcasts. Até lá, pessoal. Valeu, gente. Até mais.